Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, depois aí de quase uma semana, né, ou mais de uma semana, falando de lançamento de foguete para um lado, para o outro, acompanhamos tudo aí. Ainda estou nos Estados Unidos, viu, galera? Ainda estou nos Estados Unidos, isso mesmo. Ainda estou nos Estados Unidos, não voltei, tive um problema aí para retornar e acabei ainda que não voltei. Estou por aqui ainda, estou fazendo esse vídeo daqui. Então, depois aí, né, desse período por aqui, falando sobre lançamento de foguete, chegou a hora de voltar a falar de astronomia aqui nesse canal. E nada melhor do que voltar com ele, né? O telescópio espacial James Webb. Então, no vídeo de hoje, vamos ver que o telescópio espacial James Webb descobriu carbono numa galáxia há apenas 350 milhões de anos depois do Big Bang. Por que que isso é importante? Porque, por exemplo, carbono é essencial para a vida. Será que as condições para a vida existiram lá no universo primordial? Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, hein? Falamos aí durante as transmissões do Space Today Plus. O Space Today Plus está passando por uma reformulação, o que vai deixar ele mais ágil, o que vai deixar ele mais ativo, o que vai deixar ele mais esperto na hora de conectar. Então faça o seguinte, baixe agora spacetodayplus.com.br, baixe o aplicativo do Space Today Plus, tanto para Android como iOS. Isso é gratuito, você baixa, coloca aí para funcionar, você já vai ter acesso a muita coisa, tem vários documentários e tudo mais, e você vai ver como ele está ficando melhor. Aí, nessa semana aí, o mais tardar, o Space Today Plus passa por essa reformulação e se você estiver usando, você vai ser uma das primeiras pessoas a ter essa nova versão do aplicativo do Space Today. Aplicativo, né? Mais uma plataforma. E se você achar que todo esse trabalho vale a pena, que vir aqui, transmitir, gravar, fazer live de forma improvisada, sem absolutamente ninguém aqui para ajudar a carregar nenhum tripé, entendeu? E mesmo assim colocando nossas lives aí em primeiro no YouTube, agradecer a todos vocês, R$29 por mês, menos de R$1 por dia, você ajuda demais o Space Today a sobreviver e fazer esse tipo de conteúdo para vocês. Então vai lá agora, spacetodayplus.com.br. Combinado? O link está na descrição. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Vamos falar dele de novo, do telescópio espacial James Webb, que fez uma descoberta, aliás, os astrônomos que fizeram, né? Usando o telescópio espacial James Webb, os astrônomos fizeram uma descoberta realmente surpreendente. Antes de falar disso, algumas coisas a gente precisa saber. Na astronomia, os astrônomos consideram que qualquer elemento químico acima do hidrogênio e do hélio, provavelmente, ele já é considerado como metal. Então, quando você vê assim, o nível de metalicidade de uma estrela é alto, quer dizer que ela tem uma grande quantidade de elementos químicos que não seja hidrogênio e hélio, beleza? Isso na astronomia, tá? Na astronomia. Muito bem. Os elementos, a gente sabe que eles normalmente são forjados ali, né, no interior das estrelas e que eles enriquecem o universo através de explosões como de supernova e tudo mais. Um dos elementos mais importantes aí que é estudado pelos astrônomos, até mesmo porque é um dos elementos que tem aí maior ligação com a vida, é o carbono. O carbono é um elemento muito importante para se entender a evolução química do universo, para entender a própria evolução do universo, e o carbono, como eu falei, ele é fundamental para a vida.
Anteriormente, a gente pensava, né, os astrônomos pensavam que o carbono ele só começaria a se formar bilhão de anos depois do início do universo. Essa era a ideia que se tinha. Por que era essa ideia que se tinha? Porque agora veio o James Webb e deu aquela rasteira nos astrônomos. Só brincando. Eu falo isso, o pessoal vai usar isso como corte depois, né? Mas o James Webb vem e está mostrando que não é bem assim. Como que aconteceu então? A gente não sabe, mas os astrônomos estão estudando. Eles observaram uma galáxia que está apenas 350 milhões de anos após o início do universo. Isso é muito no início mesmo, é o que a gente chama de universo primordial. Observar essa galáxia e usando o NIRSPEC, que é um dos espectrógrafos do James Webb, os astrônomos conseguiram detectar uma grande quantidade de carbono nessa galáxia. E essa galáxia, ela nem seria uma galáxia assim, vamos dizer, desenvolvida, não. É uma galáxia, é como se fosse uma semente de uma galáxia. E eles encontraram uma grande quantidade de carbono ali, uma quantidade que eles não estavam esperando encontrar, mostrando que o carbono, na verdade, ele existe muito no início do universo, ou seja, lá no início do universo você já tinha esse carbono, porque lá no início do universo tudo era basicamente feito de hidrogênio, com um pouquinho de hélio e um pouquinho de lítio. Mas como que apareceu esse carbono? Os outros elementos foram formados nas explosões de estrela, como eu falei para vocês, mas eles conseguiram detectar essa quantidade de carbono lá no início do universo. O carbono, como eu falei, ele é crucial na evolução do universo, ele que forma grãos de poeira, que acabam se aglomerando, que acabam formando depois os planetesimais, que depois formam os planetas. O carbono que ele é fundamental para a vida como a gente conhece. Então a vida, como a gente conhece, era uma vida baseada no carbono. Então o carbono ele é fundamental para isso. O carbono também, essa galáxia onde ele foi descoberto é uma galáxia muito compacta, tem baixa massa, ela é cerca de 100 mil vezes menos massiva que a Via Láctea. Os astrônomos consideram ela como se fosse ainda um embrião de uma galáxia, mas eles conseguiram ver isso. Aliás, além disso, né, além do carbono, eles ainda fizeram uma possíveis detecções de oxigênio e de neônio. E a descoberta, né, como eu falei, ela acaba desafiando as teorias sobre os processos estelares, porque se os elementos mais pesados eles são gerados nas explosões de estrelas, como que eu tenho esse carbono lá no iniciozinho do universo? Então, essas observações do James Webb estão mostrando que o carbono pode se enriquecer rapidamente e, além de tudo isso que eu falei, tem agora uma outra questão. Se o carbono ele é fundamental para a vida, pode ser que lá no iniciozinho do universo a gente já tivesse as condições para que a vida pudesse existir. Isso é muito interessante, porque se você ligar isso ao paradoxo de Fermi, ao lance do grande filtro e tudo mais, né? Naquele lance de que a vida, para ela estar no estágio que ela está, ela precisa passar por grandes filtros. Um dos filtros é ter as condições ideais. Então, a gente sabe que aqui esse filtro foi passado porque nós estamos aqui. Será que em outro lugar do universo passou? Isso aí pode ser uma coisa muito interessante. Então, essa detecção aí do James Webb, além dela ter um impacto ou ter aí, né, abrir aí desafios e ideias para se pensar sobre a evolução do universo, sobre a evolução das galáxias, sobre a evolução química de tudo isso, ela também abre essa discussão sobre a vida, de como que, será que lá no início do universo a gente teve as condições para a vida se desenvolver? Qual é o impacto para a vida de ter detectado carbono lá no início do universo? Então, tudo isso é levado em consideração. O James Webb está aí fazendo o seu trabalho. Ele vai lá e detecta, logicamente que essas detecções elas vão ser
depois realizadas com o outro, né? Ele tem outro espectrógrafo, James Webb, ele não tem só o NIRSpec, ele tem outros espectrógrafos, ele tem outros instrumentos que também serão usados nessa detecção para confirmação e para ver se detecta o carbono em outros comprimentos de onda também, e se você mata a charada sobre oxigênio também e outros elementos. Então esses elementos todos eles já estavam ali presentes. É muito interessante mesmo o que o James Webb está nos mostrando que a gente tem muita coisa para aprender e o James Webb está aí para isso. Por isso que é fundamental ter ferramentas. A astronomia, eu já falei isso várias vezes, a astronomia ela é uma ciência que ela é muito dependente do avanço tecnológico. Quando você tem um grande avanço tecnológico, a astronomia ganha muito com isso. Por quê? Porque ela precisa de instrumentos, né, que vão cada vez avançando o limite dela. Então você tinha os primeiros telescópios, depois teve uma época ali, quando o Hubble descobre galáxias e tudo mais, porque tinha um grande telescópio no mundo que era o de Monte Wilson. Depois aquele telescópio ficou pequeno, surgiu a geração dos telescópios de 10 metros, ficaram pequenos, surgiu a geração dos telescópios espaciais, mostraram novidades para a gente, coisa que, para a gente poder avançar, a gente depende de um grande avanço tecnológico. Só com um grande avanço tecnológico aqui na Terra que a gente consegue ter um avanço no entendimento do universo. E o James Webb representa tudo isso. Beleza? Então está aí mais uma grande descoberta do telescópio espacial James Webb. Voltando, né, a falar aqui de astronomia aqui no Space Today. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!